Em 1912, uma grande floresta foi designada como monumento da cidade de... Porém, não demorou muito, e em 1939 esse lugar se tornou um parque nacional. Mas essas terras não foram feitas para que caminhássemos em seu solo. Esse lugar há muito tempo já foi habitado. E quem desrespeitasse esse ambiente iria sofrer as consequências. Esse parque é conhecido por conter criaturas e plantas anômalas, além de entidades. Então, olá a todos, o meu nome é Daishikawa e hoje eu serei o seu guia nesse grande e divertidíssimo passeio em um parque mega comum onde certamente nada de estranho acontece. Relaxem, mesmo que eu seja guarda florestal há apenas algumas horas ou minutos, eu assisti todas as fitas que o canal Buddy Filmes resgatou pra nós, com todas as informações que os guardas da década de 70 gravaram para os que viriam a trabalhar aqui futuramente, que é o meu caso. Eu me pergunto como esses caras devem estar hoje em dia. Será que eles assistiram apenas um show? Meu Deus do céu, eu adoro esse desenho. Ô, desenho bom. Mas enfim, sem mais enrolação, essa é a história de Woodlands National Park, o parque mais perigoso da América. Mas antes desse vídeo iniciar, eu tenho que contar pra vocês sobre a coisa que mais me dá medo nos últimos anos e que não atormenta só a mim, mas vários homens até a casa dos 50 anos. A calvície, com em média 30% deles sofrendo com queda capilar antes dos 30 anos. Mas calma, a calvície é totalmente natural e tem tratamento. Por isso trago pra vocês o patrocinador do vídeo de hoje, a Manual, uma plataforma de saúde que descomplica o seu tratamento contra a calvície. Claro, de maneira prática, segura e 100% online. Diferente das anomalias, criaturas medonhas, seres de outro mundo que eu trouxe aqui para o canal e que com certeza eu nunca conseguiria enfrentar. Quem diria que combater algo tão assustador quanto ficar com a cabeça lisinha seria tão fácil. Isso porque é muito simples acessar a Manual. Vai no meu link aí na descrição ou então acessa o site pelo QR Code. Lá você vai responder a um questionário que vai ser avaliado por um médico credenciado e se houver recomendação, o tratamento é produzido por uma farmácia parceira e enviado para sua casa. Agora é só esperar os produtos chegarem em uma caixa extremamente discreta e com frete grátis. Além disso, você vai ter acompanhamento clínico via WhatsApp durante todo o tratamento para tirar dúvidas e ajustar o tratamento quando for necessário. E lembrando, o tratamento deve ser feito de forma contínua e os resultados costumam aparecer em cerca de 4 meses, mas varia de caso a caso. Então aproveita essa reta final de ano para começar 2026 com mais confiança e autoestima. Utilizando meu cupom DECAUA, você ganha 40% de desconto mais frete grátis no seu primeiro pedido. Muito obrigado, Manual, pelo patrocínio. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O primeiro episódio da série é apenas um guia, onde dois guardas florestais apresentam um parque de forma rápida e simples. Basicamente o que eu fiz na introdução desse vídeo. Eles se chamavam Alex e Steve. And today we're going to be talking about informational videos that are only available at our visitor centers. These videos will include stuff about the park, locations, and crazy animals that will give you nightmares. Ele está bem ali. Mesmo ambos falando do parque como se tudo estivesse bem, os dois não escondem que realmente existem criaturas estranhas naquele lugar. Eles sabem que tem algo de errado, mas pelo visto, tá tudo bem? No mínimo isso daqui é bem estranho. Fora isso, uma das únicas coisas que eu estranhei nessa fita foi o fato de que a localização do parque é censurada. Considerando que essas gravações são de fitas encontradas na década de 70, seria muito provável que o tempo tenha as danificado ou que alguém alterou seu conteúdo. A segunda fita inicia com Steve falando sobre wendigos. O wendigo é o mendigo? Mendigo? Foco. E sim, eles existem nesse lugar. Antes dos skinwalkers, muito era falado sobre os wendigos na internet. E pelo menos pra mim, dava muito mais medo. Na época que eu comecei a procurar sobre isso, eu era apenas um pré-adolescente. Eu acho que a criatura não caiu muito nas graças do povo brasileiro por causa da pronúncia do nome. E sim, eu tô vendo você comentar mendigo da Chicago, meu Deus, aí nos comentários. A lenda do Wendigo vem dos povos indígenas norte-americanos, e a criatura é descrita como um espírito malévolo associado ao frio extremo, onde uma pessoa se torna um Wendigo ao ceder ao canibalismo. Vamos imaginar um cenário. Você está preso em uma nevasca sem nenhum alimento sobrando, e perto de você está o cadáver do seu amigo, que faleceu dias antes. Você pode até devorá-lo para sobreviver por mais alguns dias, porém saiba que você vai viver para sempre como um monstro.
A lenda e o contexto são extremamente sombrios, e falar de Wendigos é complicado da mesma forma que Skinwalkers. Suas representações em mídias não são nem 1% das histórias que os povos nativos conhecem e guardam. Tem histórias e relatos que a gente nunca vai saber. Steve diz que todos acreditavam que Wendigos eram apenas uma lenda, até corpos destroçados aparecerem por todo o parque, além da criatura também já ter sido avistada. O guarda nos explica o que fazer se batermos de frente com um Wendigo na trilha, e essa parte chega a ser irônica, pois Steve fala de Wendigos como se eles fossem qualquer outro animal silvestre, e não ser mitológico, um espírito maligno que corrompe a carne e transforma humanos que recorreram a um ato tão brutal e macabro. Bom, se você vê um Wendigo, não corra. Não existe chance alguma de sobrevivência. Wendigos correm a cerca de 72 km por hora. Para matar um Wendigo, seu coração deve ser removido. Te desejo boa sorte com essa tarefa. Hey, John, what is that? John, we gotta go. John, we gotta go. John, we gotta go. John, we gotta go. Go. John! It's behind us! Aqui eu devo deixar um pequeno aviso para você que tá assistindo. Todas essas fitas não estão em ordem cronológica, e por conta disso, eu vou ter que reorganizar alguns episódios para melhorar o andar da narrativa. Fita 5. John, um dos trabalhadores do parque e também cameraman, havia sido devorado por um Wendigo que se aproximou de forma sorrateira. Além disso, a mesma criatura chegou a perseguir Alex floresta dentro. Na tela, aparece o registro de voz de ambos os guardas florestais que nós já conhecemos. E aqui podemos ouvir Alex completamente em pânico. It's coming for me! Oh God, it's coming for me! Oh God, Steve, please, just keep running, please. I am, I can hear it! Com sorte, Alex consegue chegar a um posto dos guardas florestais e grita para que seus colegas atirem no Wendigo. No final, depois de quase perderem a vida, Alex e Steve ainda precisavam fazer um pronunciamento sobre a morte de John. E eu só imagino o Alex chegando no RH, explicando a situação dele e ainda recebendo um... mas você ainda vem pro trampo amanhã, não é? Você pode gravar um videozinho, pelo amor de Deus. E eu aqui reclamando da minha época de CLT. Toma o jumpscare aí da carteira de trabalho. Não, essa... Na gravação é explicado que John já trabalhava no parque há mais de 20 anos como fotógrafo. E aqui já fica explícito, a vida de quem trabalha nesse lugar não vale de nada. Pra quem tá no comando, foi só mais um dia de azar, menos um na folha de pagamento. E esses dois sabem disso. Ambos veem essa situação e não conseguem acreditar que mesmo após alguém perder a vida, ainda conseguem manter o parque aberto. Mesmo que essas criaturas extremamente perigosas perambulem pelo lugar, ainda abrem as portas pra população. Algo tava muito errado. Os dois então recebem um chamado dizendo que a esposa de John estava no parque buscando por respostas. Alex e Steve ficam desesperados e correm em direção aonde ela estava. Era como se ela não pudesse saber o que estava acontecendo ali dentro. Esses dois guardas florestais não queriam encobrir a verdade para proteger o parque. Eles queriam proteger a esposa de John. Pelo que tá parecendo, todo mundo que trabalha aqui meio que é cúmplice de alguma verdade sombria. E eu realmente não deveria ter aceitado esse trabalho sem ler as letrinhas miúdas. Eu tenho que aprender a ler pra falar a real. Uma conversa entre a esposa de John, Nancy, e um dos advogados do parque se inicia. E ele já começa falando sobre a mulher aceitar um acordo, que provavelmente seria pegue o dinheiro e não fale sobre a misteriosa morte do seu marido pra mídia. A mulher claramente recusa. E ainda completa. What really happens here? I know he didn't die from a bear attack. He was a wildlife cameraman for over 20 years. He was way too experienced for that. I think one of those monsters got him. John havia contado sobre os perigos do parque e que aqueles monstros eram uma real ameaça. Não era para aquele lugar receber visitantes. Além disso, o parque escondia todas as mortes que já ocorreram lá dentro. Steve então aparece e começa a falar com Nancy e pede para que ela assine o acordo. Steve e Nancy eram amigos, então ela não entendeu o porquê dele tá pedindo aquilo, já que ele também estava revoltado com a morte de John. Steve então diz que eles não poderiam conversar sobre o ocorrido. Não naquele local. Existiam pessoas
pessoas ouvindo, aqueles que comandavam o parque e suas operações. A partir desse momento, Steve e Nancy conversam apenas com papel e caneta, e por conta disso é impossível saber sobre o que eles estavam falando. Mas acreditem, foi algo que deixou Nancy realmente chocada. I've seen what they'll do. The people who know too much. You need to do this, Nancy. Do it for the kids. They already lost their dad. They're gonna need their mom now. Nancy então aceitou o acordo, e se ela seguiu a orientação de Steve, ela pegou todo o dinheiro que podia e fugiu para o mais longe possível com seus filhos. Seja lá o que esse parque esconde, aqueles que descobrem a verdade não vivem por muito tempo. Dyer Corporation, trazendo pra você um futuro melhor. Beleza, não é nada suspeito uma corporação se chamar logo Dyer, que em inglês se parece com outra palavra nada amigável. Mas ok, vamos continuar. Essa fita que vamos ver agora é propriedade dessa tal corporação Dyer, e para assistir ela é necessário ser um funcionário de nível Gama. Qualquer outro que assistir essa fita sem ser dessa patente será expulso da Dyer sem aviso prévio. Que bom que ninguém aqui trabalha nesse lugar. Põe essa fita pra rodar que eu tô curioso. Em 3 de junho de 1975, a Dyer Corporation recebeu uma ligação do Parque Nacional Woodlands sobre a recente morte de um de seus funcionários de produção, John Stewart. Imagens recuperadas do local revelaram que a causa da morte foi um encontro com um mendigo. 15 horas após a morte de John, o grupo militar privado da Dyer Corp, a Força-Tarefa Delta, chegou ao local. Eles foram encarregados de rastrear a criatura e exterminá-la. A equipe era composta por um rastreador especialista, 2 especialistas em armas e um cinegrafista para documentar toda a missão. A expedição começou pelo local onde John morreu, e a equipe seguiu o rastro do mendigo por toda a floresta. No primeiro dia de busca, eles não tiveram tanto sucesso. Já no segundo, eles encontraram um acampamento abandonado e fora da trilha. Nesse local já tinham alguns rastros de barbaridade, as barracas destruídas e com muito sangue espalhado pelo local. E o pior de tudo, parecia que aquele local havia sido atacado recentemente. O time Delta ficou no local até o cair da noite e a criatura se aproximar. O cameraman então se esconde dentro de uma das barracas e tava tudo bem, afinal o cameraman nunca morre. Vamos retroceder um pouco e agora veremos a fita 3. Nesse momento conheceremos outra criatura, pois é claro que a gente não iria apenas ter um bicho que não consegue ser parado nem por armas de fogo. Tem muita coisa se escondendo nesse lugar. Agora quem está falando é Alex, e a criatura da vez são os Walkers. Por muito tempo foi difícil saber qual era a aparência dessa criatura. Isso porque no início acreditava-se que Walkers eram invisíveis ou até mesmo espectros. Porém, com o avanço da tecnologia, algo impressionante e também muito assustador foi descoberto. Eles não são invisíveis. Sua pele possui um tom de preto tão escuro que qualquer luz é absorvida por ela. Walkers podem estar em qualquer lugar e eles nunca serão vistos. Eles só precisam estar em um lugar escuro o suficiente para eles se camuflarem. Eles podem estar em qualquer lugar. Quando a criatura foi analisada com mais cuidado, descobriram que ela era extremamente alta, com 13 metros, patas imensas e um torso pequeno. Ele está bem ali, mas você nunca vai conseguir ver ele. Walkers são capazes de emitir ondas de rádio, que atrapalham a comunicação na região e fazem equipamentos terem estática. É como se fosse uma linguagem própria das criaturas. Se você for acampar durante a noite, não deixe a fogueira apagar. Acampe apenas em áreas seguras do parque e nunca responda à estática do rádio. Mineradores, na década de 1850, foram devorados vivos por essa criatura. Que título agradável para uma fita! A próxima criatura são os Critters, seres humanoides que vivem exclusivamente dentro das cavernas. Eles possuem a pele cinza, são altos, rápidos e extremamente fortes, ao ponto de conseguirem ficar pendurados no teto das cavernas com extrema facilidade. Um dos únicos registros que temos de um Critter é uma foto retirada por John em 1957. Esse cara tava realmente em outro patamar de coragem. É uma pena que sua sorte não durou para sempre.
Quando uma pessoa é mordida por um critter, entra em vigor o que chamamos de regra 45-45-10. A pessoa tem 45% de chance de sobreviver e 10% de não ter nenhum efeito colateral. Isso porque a criatura possui um vírus em sua saliva que é transmitido pela mordida. Os outros 45% são as chances de você se transformar em um deles. Nas primeiras 2 semanas, a vítima vai experienciar diversos sintomas: mudanças na cor da pele, força sobre-humana e uma vontade incontrolável de voltar para a caverna. Em 7 de outubro de 1975, a curiosidade de um rapaz chamado Todd Harrison o levou a se aventurar perto demais das cavernas. Lá, ele foi mordido por um cave critter. Ele saiu às pressas cobrindo os ferimentos para evitar suspeitas dos guardas florestais. Todd não tinha noção da gravidade do ferimento, pois ele se sentiu bem durante o caminho de volta para Nova York. Na semana seguinte, ele começou a se sentir mal e foi a um centro médico local. Depois de saberem que ele havia visitado o parque, os sintomas que ele apresentava eram mais do que alarmantes. Coletaram o sangue dele e o enviaram para análise laboratorial. Descobriu-se que ele estava no estágio inicial da doença dos cave critters. O chefe dos guardas florestais, Steve, foi imediatamente notificado pelos médicos. No dia em que James contatou Steve, havia se passado 5 dias desde que os exames de sangue foram enviados e confirmados pelo Dyretech Labs. Uma equipe foi enviada no mesmo dia à casa de Todd Harrison. Era tarde demais para que Steve pudesse intervir. Não dá para imaginar a culpa que ele sentiu ao saber que depois de anos uma pessoa havia sido infectada, logo quando ele era o chefe dos guardas florestais. E pior que isso, um homem infectado agora estava em uma das cidades mais populosas do planeta. 45-45-10. 10%. Se ele resistir, será um milagre. 45%. Se ele não resistir, será uma tragédia. 45%. Se ele se transformar, será um massacre. A equipe da Dyretech, que com certeza está a serviço da Dye Corporation, chega até a casa de Todd e logo se deparam com as janelas totalmente cobertas. Quanto mais a doença se espalhava pelo corpo do homem, mais sensível ele ficava à luz. Um cameraman foi enviado para dentro. O sangue na pia era um dos efeitos colaterais da doença. Como havia sido visto em sujeitos infectados no passado, um dos sintomas seria o sangramento pelos olhos e também pelo nariz. Todd foi encontrado no porão da casa. Ele estava completamente alterado, agressivo, não parecia mais ter humanidade. E então... Seis meses após o incidente na casa de Todd, 2 guardas locais ouviram um barulho estranho vindo de um hospital abandonado que ficava naquela mesma rua. Um deles foi investigar e foi atacado. O segundo guarda disse que ele foi atacado e levado por uma figura alta e cinza. A Dye Corp ficou sabendo do ocorrido e imediatamente enviou um time para averiguar. 10 homens entraram no local. Eles estavam fortemente armados e um deles era o cameraman. Dos 10, apenas 3 sobreviveram. Desses que restaram, 2 estavam infectados. O cameraman foi morto e a gravação foi perdida. Porém, a equipe recuperou alguns frames da filmagem. Era ele, pendurado na escuridão, perdido e longe de seus iguais, Todd Harrison. Os 2 sobreviventes infectados foram levados para uma área de contenção para serem estudados. O corpo do Cave Critter foi removido e o processo de acobertamento teve início. The reason for this powerful urge to be drawn back to the cave is due to intense pheromones given off by the larger group of cave critters. Once the victim has reached the cave, it will be ushered in and protected by the larger group of cave critters until the full transformation, it takes around 6 months, will be fully completed. Ano após ano, pessoas morriam nesse parque. E todas as vezes os guardas tinham que limpar a cena, fingir que nada tinha acontecido. Todo mês, não, na verdade todas as semanas, corpos tinham que ser enterrados, acampamentos desmontados e...
Alex e Steve então são chamados para um programa de televisão após autoridades descobrirem sobre um grupo de jovens desaparecidos no parque. Esses jovens, na verdade, foram atacados e mortos por um Walker. Porém, um deles sobreviveu e, como a gente viu no vídeo, do nada ele atacou os guardas florestais. Provavelmente ele estava passando por um ataque de pânico. Eu não esperaria menos pelo que ele passou na noite anterior. No programa de TV, esses dois não contaram a verdade. E aquilo que havia sido o ataque de uma criatura se transformou na história de um jovem que foi para a floresta com a intenção de causar o mal aos seus colegas. O parque colocou a culpa no jovem para encobrir a existência dos Walkers e dos demais perigos que existem no lugar. Esses dois não podiam contar a verdade, pois sabiam que seriam mortos. Estavam condenados para sempre a viver como marionetes do parque, a serem os zeladores daquele inferno. Porém, ainda existia esperança para aqueles que queriam revelar toda a sujeira que o Woodlands escondia. Alex e Steve marcam de se encontrar em um ponto onde as câmeras não conseguiam vigiá-los, e uma conversa extremamente perigosa se inicia. Steve conta que no dia em que Nancy foi até o parque e ambos conversaram, ela mostrou algo que estava nas coisas de seu falecido marido, John, o antigo fotógrafo do parque. Eram registros de desenhos antigos, cravados nas paredes das cavernas. Eram como códigos ancestrais que ninguém nunca havia encontrado. John não se atreveu a espalhar suas descobertas para os diretores do lugar. Ele sabia que aquelas fotos não poderiam cair em mãos erradas. A corporação não podia saber. O primeiro desenho eram de pessoas fazendo um ritual ao redor de uma árvore gigantesca, enquanto um corpo estava próximo dela. Ambos suspeitam que aquilo seja um ritual para trazer alguém de volta à vida. A segunda imagem são de pessoas interagindo com um Cave Critter, só que tinha algo diferente. A criatura não parecia ser hostil, e mais bizarro do que isso, Walkers e humanos trabalhavam juntos, construindo algo em total harmonia, e tudo isso à luz do dia. Walkers não conseguem sobreviver ao sol por conta das propriedades de seus corpos. Eles queimam quase que instantaneamente, só que em algum momento do passado, eles andavam à luz do dia e não caçavam humanos. No passado, todos viviam unidos naquela terra que hoje é conhecida como Woodlands National Park, mas algo alterou a ordem natural das coisas. Essa tal coisa se mantém viva até hoje, porém, claro, com outro nome e com uma nova diretoria. O motivo do parque estar aberto até os dias atuais está nesses desenhos. Uma árvore com um poder antigo e misterioso, que não foge muito das loucuras que vimos até agora. E aqueles que buscam por essas descobertas utilizaram uma brecha na lei para conseguir tempo para explorar. Parques nacionais são a terra com o mais alto nível de proteção, tão alto que nem o governo pode destruí-los. Essa era a verdade sobre o parque. Um local totalmente insano, que desafia a realidade. Só que agora, precisávamos saber a verdade sobre a corporação mais poderosa do planeta, a Dyer Corporation. Esse título não é um exagero, principalmente quando descobrimos a história da corporação. Ela foi fundada por Thomas Dyer, e a parada começa a ficar estranha, pois esse cara nasceu em 1484. A corporação teve seu primeiro boom na área farmacêutica, quando o senhor Dyer descobriu a penicilina em 1857. E se você não sabe, penicilina é uma das top descobertas de toda a história da humanidade. Em resumo, o véu estourou a banca. A partir daqui, a corporação Dyer tomou o rumo de qualquer outro conglomerado. Começou a se enfiar em todo tipo de negócio que dava dinheiro na época. Fora que era um tempo onde estava rolando bastante conflito ao redor do planeta. Então é claro que a Dyer também começou a produzir armas, jatos e tudo que envolvesse tecnologia militar, até o ponto de criarem tudo isso sob o controle de um homem que não podia morrer. Deus me livre tentar concorrer com a empresa desse maluco. Damos um salto no tempo para o período pós-guerra, e agora a Dyer estava sob o controle de Thomas Dyer III, que eu não duvido que seja o mesmo cara, só trocando de nome para enganar todo mundo. Hoje em dia, a Dyer está 100% focada na busca por tratamentos contra o câncer e também na indústria de automóveis e eletrônicos. Porém, seu maior bem continua sendo a Terra, aquela árvore que mantém o Sr. Dyer jovem e saudável. Essa é a primeira temporada de Woodlands National Park, porém, como vocês devem ter percebido, o vídeo ainda tá um pouquinho longe de terminar. Isso porque temos mais duas criaturas que fazem parte desse parque super amigável. A primeira são os Singing Devils, traduzindo, demônios que cantam. Dizem que esses pássaros são possuídos por algum tipo de demônio. Seus corpos aparentam estar apodrecidos e até mesmo com ossos aparecendo, além de seus famosos olhos vermelhos. Eles são ágeis e extremamente rápidos.
rápidos. Eles também são conhecidos por trazer consigo uma névoa misteriosa, independente do ambiente e da temperatura do local. O pássaro também possui habilidades psíquicas. Eles grudam nas costas de suas vítimas e começam a cantar até que a pessoa entre em completo transe. No mundo real, o transe dura alguns segundos. Para a vítima, dura horas. Mesmo com essas informações no mínimo medonhas, esses pássaros aparentam ser as criaturas mais tranquilas de lidar, pois elas só aparecem à noite, além dos ataques serem bastante raros. No total, apenas 3 casos relatados. Na volta para o posto dos guardas, a dupla e o cameraman encontraram um cara acampando no meio do nada, muito distante da trilha principal do parque, típico de quem vai ser atacado daqui a poucas horas. Eles conseguiram expulsar o cara sem muitos problemas, porém agora eles teriam que verificar toda a área para ver se não tinha mais nenhum Zé Ruela acampando fora da área permitida, o que fez os dois ficarem até tarde da noite fora da trilha. Mais tarde, quando eles entraram no carro na hora de voltar, o tanque estava vazio. Do nada, uma névoa começa a surgir pelo local, e a situação fica óbvia. A equipe estava sendo atacada pelos pássaros. A próxima criatura é o... aqui tem pé grandes também. De acordo com os guardas, eles são criaturas pacíficas que evitam contato com os humanos. Mas vendo alguns vídeos perdidos do parque, eu não contaria tanto com isso. Esse vídeo foi o que eu menos dei bola, pois enfim, todo mundo conhece o Pé Grande desde a época do GTA San Andreas, que pra mim é a versão dele que mais dá medo. O que podemos tirar de interessante desse vídeo é que o Alex ainda tá sofrendo com alucinações após ter sido atacado pelo pássaro. De acordo com os registros, era pra essas alucinações pararem após 2 semanas, mas ele ainda tá sofrendo. E bom, essa é a história de Woodlands National Park. Até o momento, a segunda temporada ainda tá lançando, e tem muito mistériozinho pequeno que eu resolvi não colocar nesse vídeo, pois eles não têm explicação ainda. Tem até um QR Code que aparece na tela que mostra a data de nascimento e de morte de várias pessoas de uma certa família, porém isso não tem explicação até o momento. Daqui a alguns episódios talvez faça algum sentido. Então se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve e comenta pedindo a parte 2 assim que lançar. Além de que você também ajuda esse canal a chegar aos 700k até o final do ano. Por favor, se você curtiu o vídeo, me ajuda a chegar nessa marca. Também quero lembrar que esse vídeo foi pedido de um inscrito aqui do canal, então se você tem temas para vídeo, pode deixar aí embaixo que eu vou ler, e quem sabe eu também trago pra cá. O meu nome é Daishikawa, eu agradeço a todos os membros e a você que tá assistindo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, e lembrem-se, o triângulo é apenas uma máscara.